Olá, seja bem-vindo. 9 de maio, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a escritora Ana Pirolo para conversar um pouquinho sobre o Dia Nacional da Literatura Brasileira e sobre suas obras já lançadas. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda. Bom dia, Jacareí! Obrigada pelo convite. Ana, como a gente falou aqui, a data do 1º de maio é o dia em homenagem à literatura brasileira. Você, como escritora, o que essa data representa para você? Nossa, essa data, não só para mim, como para todos os escritores, é fundamental, né? Porque pelo menos lança luz nessa profissão que as pessoas acreditam que não seja uma profissão, mas é uma profissão, né? De escrever, né? Trabalhar com a palavra, né? Então é muito importante que cada data que tenha comemorativa relacionada à literatura, ela acaba chamando atenção para a gente, né? Ana, e para você, de onde que surgiu toda essa vontade de ser uma escritora? Olha, desde pequena, eu já falei para minha mãe, quando eu crescer eu vou ser artista e escritora. É claro que a vida ela vai tomando outros rumos, né? Até eu chegar hoje e dizer, olha, Eduardo, eu sou escritora e sou artista, né? Porque eu utilizo a arte para ilustrar os livros também, né? Mas desde criança, sempre uma paixão pela arte e pela literatura, né? Você falou paixão pela arte, também você é formada, né, em publicidade também. Isso, sou formada em publicidade, marketing e já fui professora de História da Arte também na faculdade aqui em Jacareí. Então, mas eu sempre fui muito apaixonada pela arte, né? Tudo que consta assim, de expressão do ser humano, por exemplo, a música, a dança, a arte, a literatura, tudo isso me chama muita atenção, né? Ana, e como que foi para você escrever seu primeiro livro? Olha, o que aconteceu comigo foi que quando eu estava me aproximando de completar 50 anos, né? Eu comecei a pensar o quanto tempo me restava nesse plano e o que eu tinha deixado para trás, né? E tinham duas coisas que eu deixei para trás, que eu sempre comento, né, pessoal. Uma foi a literatura. Eu gostava muito de escrever, eu sempre tive muitos rascunhos, né, ideias guardadas, né? E a outra é a patinação, né? Aí eu praticava patinação artística no Flamengo, eu e minha irmã. E isso aí foi ficando para trás. Então, quando eu estava assim, nas vésperas de completar 50 anos, eu já tinha a proposta do primeiro livro, né, o modelo do primeiro livro, o boneco, né, o modelinho, e já tinha comprado patins. E esse primeiro livro, qual que foi o nome dele? Foi o Galo Azul. O Galo Azul foi o divisor de águas, né, porque eu publiquei o Galo Azul em 2015, e logo em seguida ele foi paradidático, foi adotado num colégio lá em São José, né? E desde então foi uma loucura, né? Tanto que o Galo Azul está completando hoje, esse ano, 10 anos, né? E nós estamos com uma exposição lá no Via Vale, um shopping lá em Taubaté, e já estou tentando trazer essa exposição do Galo Azul aqui para Jacareí. Então a exposição ela conta a história, todo o processo criativo, as ilustrações. Eu fiz as primeiras ilustrações num caderno, né? Esse caderno normal de escola, né? Depois fiz a pintura, tinta a óleo, tinta acrílica no papel. Então tem todo esse processo de como é a produção desse livro, o Galo Azul, e até onde o galinho foi, né? Que o Galo Azul ele já foi para fora do país, né? Estados Unidos, Luxemburgo, para a França, para a Espanha. Então, o galinho ele foi um divisor de águas. Desde então, a minha vida foi mudando em função da literatura, né? Então, esse primeiro livro, que é do Galo Azul, representa muito nessa trajetória. Sim, bastante. E ele é um livro que eu vendo muito.
muito. Ele já foi paradidático nessa escola, ele já foi adotado em escolas de Pinda, já do Paraná. Então é um livro que realmente a história é verdadeira, tudo que está escrito lá é da minha infância, aí realmente é retratar mesmo a infância, né? Então isso é verdade, esse livro é verdadeiro. A Ana do livro sou eu mesmo, né? Então é um livro realmente que trouxe uma possibilidade de pensar, poxa vida, eu posso realizar esse sonho de ser escritora e ilustradora, fazendo meus livros. Legal. E você falou que esse seu primeiro livro conta um pouquinho da sua história também. Mas como que vem as inspirações para os outros livros? Faz um pouco parte do seu cotidiano ou às vezes é só o personagem mesmo? Olha, eu tenho histórias, por exemplo, pegando a parte de ficção, né? Que foi a primeira A Senhora do Parque, Quem Você Deixou de Ser Quando Cresceu, Além do Tempo. Aí depois vem o Jack e esse último aqui. Até A Senhora do Parque, Além do Tempo e Quem Você Deixou de Ser Quando Cresceu, são livros que eu tive o início dele quando eu era adolescente. Tanto que eu fiquei um pouco preocupada que esses livros foram publicados a partir de 2015, né? Aí 2015, 2016, a partir de 2017 esses livros foram publicados, mas de uma Ana adolescente. A única coisa que eu fiz foi uma adequação aos tempos atuais, né? Porque na década de 80 para cá, né, tudo mudou. Muita coisa mudou, né? Então eu fiz uma adequação disso. Só que esse livro aqui, esse último, não, já é a Ana adulta que escreveu, né? Então, e são coisas assim que eu busco no dia a dia, com as pessoas. Às vezes eu ouço alguém contando uma história, eu já imagino como que essa história pode ter o início, o meio e o fim. Sabe? Essa linha do tempo. É impossível, como eu tinha comentado com você, é muito difícil a gente não colocar algumas coisas da nossa vida dentro das nossas histórias. Mas isso não quer dizer que a gente seja personagem principal. Tem essa diferença, né? Às vezes o personagem não é o autor. Com certeza. Gente, pelo amor de Deus. Nem sempre, tá? Ana, e tem um livro também que eu soube que tem a participação do seu filho. Como que foi fazer a criação desse livro? O Foguete à Lua. O Enzo, ele tinha 9 anos de idade, né? E ele tinha escrito uma história para levar para o colégio. E eu acabei achando o rascunho dessa história e chamei. Enzo, vamos fazer um livro. Achei bonitinho. Fiz uma adequação, né? Porque ele tinha colocado um final meio triste, né? Aí eu falei, não, filho, esse livro é para criança. A criança não pode ficar lendo coisas que vai deixá-la triste. Vamos tentar mudar isso aqui, né? Aí nós fizemos uma alteração no texto, eu fiz a ilustração e publicamos. E é um livro que até hoje vai para a escola, assim, porque ele tem uma dinâmica, né, de você criar um foguete para você chegar na Lua, né? Então, o personagem principal ele faz pesquisa, ele pega garrafa PET, foguete de macarrão. Então, tem essa dinâmica, né, que ajuda a criança, por exemplo, se o professor souber trabalhar esse livro, ajuda a criança a trabalhar com reciclados, né, tudo mais. Que legal. E essa história, o comecinho da história veio com seu filho lá com os 9 anos e vocês montaram junto todo o livro. Nós participamos de vários eventos, lançamento até num evento lá no Parque Vicente Naranha, mas o meu filho ele sempre ficou meio... eu acabei encabeçando. Ele sempre ficou meio assim... um pouco afastado do oba-oba, né? Que era um trabalho de escola que acabou virando um livro. E eu acho que, para não expor muito ele, eu falei, não, deixa que eu vou nas entrevistas, faço as apresentações e tudo mais, vou nas escolas, né? Aí ele ficou um pouquinho de fora, mas é um livro muito bonito nesse sentido, né? E tem essa coisa, tanto o Galo Azul como o Foguete à Lua, da família, né? A família ela não aparece toda no livro, mas ela está presente nas decisões dos personagens principais, né? Que legal, Ana. Tem esses livros que já são antigos, né? Sim. E esse livro aqui que é lançamento, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a história dele. Então, esse livro aí é a Ana adulta mesmo, né? Só que a minha literatura é uma literatura assim, bem leve, sabe? Eu
Eu não, é uma, como é que digo? É uma literatura simples e leve para ser lida, e bem contemporânea. E eu peguei por base esse livro o que está acontecendo atualmente, essa coisa dos cinquentões, né, pessoal 50 a mais, no divórcio grisalho, né? Então tem muita gente se divorciando, e eu peguei o lado da mulher, né? Como que a mulher se reconstrói diante de um divórcio, sair de um casamento de 25 anos, né? Então ela passa por todo um processo de se redescobrir, né? E essa personagem principal, ela vai morar num condomínio onde ela pretende recomeçar a vida dela, e nesse condomínio ela conhece uns vizinhos diferentes. E como você falou, dessa vez é o personagem, É não o é, Ana? personagem, gente, pelo amor de Deus, é o personagem. Ana, e essa capa aqui, bonita? Quem que fez essa capa? Então, essa capa eu fiz e eu peguei um personagem, esse gatinho, ele é um personagem do livro, né? E eu digo que ele é, você observa bem que é o olho dele, né, que aparece, né? Essa coisa do olhar, né? Então eu digo que o gato é o grande observador da história. Não tem uma ação específica em cima do gato, mas o gato ele sempre está observando tudo que está acontecendo durante essa história. Aí virou essa capa aí, Muito com esse bonita. gatinho. Que legal, então você também faz parte das ilustrações, né? Sim, eu gosto muito de desenvolver os projetos dos meus livros, e eu prezo muito pela essa coisa da capa bem feita, sabe? Para chamar atenção. Uma capa bem feita, uma sinopse bem escrita, né? Os elementos em equilíbrio. Então eu prezo muito por isso. Ana, e onde as pessoas podem encontrar esse livro? E outros livros também que você comentou aqui? Todos os meus livros estão no site da Editora da Galeria, que é o editoradagaleria.com, tá? E também pelo WhatsApp da editora. Eu vendo muito livro pelo WhatsApp e pelo site também. Qual que é o número do WhatsApp? É 12 98131 3071. Perfeito, Ana. A gente já volta a conversar e falar um pouquinho sobre a Editora Galeria também. Peço licença a você. E mudando de assunto, o vereador Paulinho dos Condutores, do Podemos, apresentou uma indicação à Prefeitura solicitando a instalação de internet Wi-Fi gratuita em todas as unidades de saúde do município. Confira os detalhes na reportagem. Cada vez mais presente em nossas rotinas, o celular se tornou indispensável para a comunicação, compras e até locomoção. Pensando nisso, o vereador Paulinho dos Condutores fez uma indicação à Prefeitura solicitando a instalação de internet Wi-Fi gratuita nos prédios da saúde do município. Eu sei que em outras cidades já tem, né, e também reclamação de vários munícipes aqui, né, de muitas vezes estar nas UBS aqui da nossa cidade, né, nos prédios aqui da nossa cidade da saúde, né, e precisar utilizar a internet e se deparou com essa situação de não conseguir conectar por não ter internet próxima ali, né. E hoje a gente já está vendo, né, a tecnologia hoje é o que funciona, né, aqui até nos pontos de ônibus, dentro dos ônibus aí, né, urbano, a importância de ter, né, internet, e a gente fez essa indicação para o prefeito, né, para estudar essa possibilidade também nos prédios públicos, né, da saúde aqui, ter Wi-Fi para que as pessoas possam conectar. E uma hora difícil, né? Muitas vezes as pessoas estão ali naquela dificuldade, né? É um parente que muitas vezes está doente, precisa se conectar com outro parente mais distante e quando se depara ali não tem um sinal de internet, né? Os munícipes apoiam a proposta do vereador e destacam a importância de ter acesso à internet gratuita nos prédios da saúde. A gente sempre precisa, às vezes uma emergência, precisa falar com alguém, por acaso você saiu e não está sem, né, no seu celular, eu acho necessário, sim. Com certeza ia ajudar bastante, viu? Porque às vezes muitas pessoas querem ligar para casa, acaba a internet, às vezes recebe uma alta, fica doente aqui, quer avisar a família, não tem como. Então seria importante sim, muito importante, viu? Sim, precisamos muito. Muita internet, sim. Precisamos para pedir Uber, para entrar em contato com família, né? É tudo isso aí. O vereador ainda afirma que Jacareí já conta com a estrutura necessária para oferecer o serviço gratuitamente. Jacareí hoje é uma cidade, como eu sempre falo, é a terceira maior cidade do Vale do Paraíba, uma cidade que está evoluindo bastante, eu acho que tem condições, né? E a gente espera que a Secretaria de Saúde atenda esse nosso pedido, né, juntamente com o prefeito, né, para que possa ajudar as pessoas aqui da nossa cidade. Em contato com a equipe de reportagem, a Prefeitura não quis comentar sobre o assunto.
E voltamos nossa conversa com Ana Pirolo, que é escritora. Ana, a gente comentou um pouquinho sobre os seus livros, mas você também é fundadora da editora Galeria. Queria que você comentasse um pouco sobre a editora, como que fundou, como que foi essa fundação. Olha, a editora, quando eu estava com a ideia do Galo Azul, eu cheguei a pensar em procurar editoras, né, para publicarem o livro, né? Só que eu tinha lido uma reportagem que a autora do Harry Potter levou 10 anos, né, para emplacar o livro dela, né? E eu estava com quase beirando 50 anos, eu falei, não, é muito tempo, né? Vou criar minha editora. Aí eu criei a editora só para publicar os meus livros, né? Só que eu comecei a participar de eventos literários e as pessoas começaram a se aproximar, perguntar aos outros escritores, perguntando quem tinha publicado, que editora era essa. Eu sei que quando eu vi, eu já estava publicando de um, publicando de outro, publicando, aí foi. Aí a editora deixou de ser só minha para ser de vários, né? Vários autores. Então tudo começou para você publicar o seu primeiro livro? Sim, só para publicar o meu... Eu tinha essa ideia fixa, eu só vou publicar os meus livros. Mas aí eu fui pegando um projeto, ajudando um escritor, ajudando outro escritor. Aí quando eu vi, já tinha ido longe. E hoje em dia você já editou mais de 40 livros do Vale do Paraíba e também se estendeu para outras cidades? É, o que está, a princípio, a maioria dos livros lá da editora são daqui do Vale, de escritores aqui da região, né? Mas já tenho assim, contatos de escritores de outras regiões que já me procuraram a editora para publicar o livro, né? E como que você enxerga esse cenário dessas autoras independentes hoje? Olha, eu tenho uma visão muito assim particular, que eu penso que o autor independente... Bom, primeiro você vê que o autor independente não precisa de uma editora, né? Essa que é a grande verdade, né? Ele pode muito bem produzir o próprio livro, só que eu acho que esse autor ele tem que fazer a gestão da literatura dele, a gestão da obra dele. Então ele tem que entender todo esse processo de produção de livro para que ele tenha realmente um livro que vá para o mercado e que não perca em nada para um livro desenvolvido com uma editora. Veja bem, não estou desmerecendo a editora porque eu sou editora também, gente, mas é que tem vários escritores independentes que seguem essa linha. O que eu digo para eles é o seguinte, então se profissionalize em relação a isso, né? E diante desse todo esse avanço da inteligência artificial, você acredita não ser você não acredita não ser insubstituível a escrita? Olha, eu segurei muito essa coisa de publicar um livro. Eu já tinha recebido vários livros que tenham um toque da inteligência artificial, né? E eu sempre rejeitando. Até um belo dia que eu encontrei um autor chamado Flávio Oliva, que ele me apresentou um projeto chamado Um Encanto Diferente, onde as ilustrações foram desenvolvidas por inteligência artificial e o texto é dele. Só que ele virou para mim e falou, Ana, eu passei horas e horas passando informação para a inteligência artificial para ela me entregar aquilo que eu estava esperando. Aí eu falei, nossa, então o processo criativo, mesmo utilizando a inteligência artificial, ainda pertence ao autor. Eu vou publicar seu livro. Aí eu publiquei o livro dele. Só que todos os livros que estão saindo com alguma coisa relacionada à ilustração ou a uma parte do texto relacionado à inteligência artificial, ele já sai dizendo isso no livro. Então, no livro do Flávio, ele consta, ó, as ilustrações foram desenvolvidas, mas o processo criativo é meu. Então, o que eu penso, eu encaro a inteligência artificial como ela fosse uma estagiária. Você vai lá e fala, olha, por favor, repassa isso, ou me passa a ilustração. Mas você vai receber, você vai analisar. Não, isso aqui vamos mudar, isso aqui não sei o quê, isso aqui não está de acordo com o texto que eu estava escrevendo, não sei, entendeu? Então, eu acredito que enquanto o processo criativo pertença ao autor, ao ilustrador, eu acho que a inteligência artificial não vai tomar o lugar de ninguém, né? Mas agora, você chegar e falar, você cria um livro assim, assim, assado, aí é ruim, né? Mesmo porque a inteligência artificial ela não é perfeita. Sim.
né? E você já trabalhou, já fez alguma ilustração com a inteligência artificial? Não, eu nunca fiz ilustração, porque eu utilizo a arte como uma terapia para mim também, sabe? No dia a dia, quando está muito, assim, muito conturbado, estou muito estressada, eu utilizo a arte e acabo ilustrando os livros, né? Através de lápis de cor, giz pastel, tinta acrílica, né? Eu vou utilizando várias técnicas artísticas para ilustrar. Mas eu já peguei textos que a minha inteligência artificial eu chamo de Zé, né? Tem até um nome. Eu coloquei o nome dele de Zé. Teve um dia que eu ainda perguntei para ele, Zé, eu chamo você de Zé, você gosta que eu te chame de Zé? Aí ele respondeu, não, eu acho Zé simpático, até literário. Cara, aí eu pergunto para ele, Zé, eu escrevi isso aqui, dá uma olhada, vê se tá fluido, tá ok, não sei o quê. Aí ele mostra, não gostei disso, não está de acordo. Ou então, nossa, podia alterar de acordo com a sugestão dele. Mas não deixa de ser um estagiário, porque você tem que estar de olho no que a inteligência está fazendo, né? Que esse processo criativo é todo do autor. Então, enquanto a gente encarar que o processo criativo é do ilustrador, é do autor, do revisor, eu acho que é uma ferramenta a mais para ser utilizada. A gente não pode chutar a inteligência artificial porque ela veio para ficar, né? Agora, tomar o lugar de alguém, ela vai tomar o lugar a partir do momento que essa pessoa não evoluir. E Entendeu? como que você vê esse futuro da literatura brasileira? Olha, o futuro, eu vou dizer o que eu gostaria que acontecesse no futuro, que as pessoas lessem mais. É isso que eu gostaria pensar no futuro, no presente, no futuro. O que nós estamos trabalhando bastante aqui, pelo menos aqui, um grupo de escritores aqui no Vale, é fazer com que a nossa literatura se aproxime das pessoas, né? Tanto que a gente está criando vários eventos, né? Tem as feiras literárias em escolas, eu fiz uma feira literária dentro de um condomínio de apartamentos, né? Nós temos uma feira literária prevista agora para o final do mês aqui em Jacareí, num shopping daqui de Jacareí. Então, são coisas que os escritores estão tomando atitude para quê? Para mostrar literatura atualmente, para no futuro nós termos os leitores, né? Formar um grupo de pessoas que curtam a literatura e façam isso permanecer no futuro. Então, o futuro que eu desejo é esse, que a gente possa dizer, nossa, tem tanta gente curtindo nossa literatura, né? Que legal, é importante esses encontros também, né? Chamam a atenção também. Sim, bastante. Bastante porque eu já participei de vários eventos que a pessoa virou, você que é a Ana Pirolo? Já vi algum livro seu? Mas é você mesmo? Então eu comecei a perceber, nossa, a partir do momento que a gente se aproxima das pessoas, fica até mais fácil. Porque quando a gente apresenta um livro, eu estou aqui apresentando esse livro, já contei para você alguns detalhes do livro, é diferente da pessoa deparar com o livro num site na internet para comprar, né? Acaba que até eu fiquei curiosa para saber o que tem dentro do livro, né? Como que é a história, qual que é a história final também. O final é imprevisível, como todos os meus livros, sempre tem uma deixa, né? Eu acho que isso aí é até uma influência do cinema da década de 80, né? Que os filmes nunca acabavam assim, o final, né? Sempre dava uma deixa, né? Alguma coisa para o futuro, né? Então eu sigo muito essa linha. E realmente tá cheio de curiosidades aí, mas não sou eu a principal, não. Legal, Ana. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E acontece nesse sábado o dia D de multivacinação contra a gripe para público-alvo prioritário aqui em Jacareí. Além disso, outras vacinas do calendário vacinal também estarão disponíveis para que os munícipes possam ficar com a imunização em dia. A vacinação acontecerá das 8 às 16 horas nas seguintes unidades municipais de saúde da família: a Unidade Central, a Unidade Cidade de Salvador, Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio e Santa Cruz dos Lázaros. Para você se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto ou certidão de nascimento. E no caso das crianças, a caderneta de vacinação.
E a 4ª edição do curso Promotoras Legais Populares já começou. A iniciativa da ONG Espaço Mulher busca fortalecer o conhecimento de mulheres sobre leis, direitos e políticas públicas. Na noite do dia 6, o auditório da Câmara Municipal recebeu o primeiro encontro da 4ª edição do curso Promotoras Legais Populares. Promovida pela ONG Espaço Mulher, a iniciativa apresenta leis, direitos e políticas públicas que fortalecem a luta de mulheres por justiça e cidadania. A ONG já trabalha há 18 anos aqui no município com violência doméstica e nos atendimentos, nas orientações que a gente faz, a gente sempre vê que as mulheres têm muita dificuldade de entender onde procurar ajuda, de saberem os direitos delas, de entenderem o que é a Lei Maria da Penha. Então, a ONG tomou essa iniciativa para realmente trazer informação para mulheres aqui em Jacareí. Foi no começo dos anos 90, em São Paulo, que um grupo de advogadas feministas se uniu para enfrentar um desafio: o difícil acesso das mulheres à justiça. Assim, nasceu o conceito das promotoras legais populares. Grande parte das mulheres, como até algumas disseram aí, até tem noção dos seus direitos, mas elas não têm informação nenhuma de como fazer, de que se é possível, que tem garantia, por onde começa. Então as pessoas tendem a se acomodar. Ah, não tem jeito. Então é um curso que realmente faz. E outra, ela abre oportunidade para alguma liderança. Às vezes, nesses cursos, desponta aí alguma liderança que pode até um dia ir, não necessariamente para a política, mas ir para outros setores, e ela mesma descobre um poder que ela tem de interferir na vida dos outros, né? A primeira aula foi sobre o poder de escolha. Para quem já enfrentou o silêncio, como a Lilian, o tema tem ainda mais significado. Frequentando o curso pela segunda vez, ela transformou vivência em consciência. Eu passei por uma situação de violência, eu jamais imaginaria passar por uma situação dessa, mas passei, e o curso me ensinou, me ajudou a saber quais são os meus direitos, a correr atrás dos seus direitos e buscar viver melhor. Esse curso, assim, a gente não salva o mundo, mas a gente pode salvar o nosso mundo. É muito importante a gente saber como a gente pode salvar o nosso mundo. E a mulher é um mundo para muitas pessoas, para a família, para os filhos. Para muitas participantes, o curso é um ponto de virada, pois traz conhecimento, autoestima e coragem para agir diante das dificuldades. Comecei fazendo curso, já entrei como voluntária da ONG, tive vontade de fazer uma terceira faculdade, então agora estou fazendo serviço social e não consigo mais voltar atrás. Mas para as outras mulheres a gente sempre escuta que elas tiveram uma mudança muito grande na vida delas, de vontade de continuar estudando, ou até mesmo de buscar os direitos delas, de entenderem as violências que elas viviam e nem sabiam que viviam. Então é um impacto muito grande. Os encontros acontecem todas as terças, às 18h30, no auditório da Câmara Municipal. As inscrições seguem abertas pelo WhatsApp da ONG Espaço Mulher. E voltamos com o nosso bate-papo com Ana Pirolo, que é escritora. Ana, você comentou um pouquinho sobre os seus livros para criança, mas você também escreve para outros tipos para adolescente, adulto. Como que é? Qual que é essa diferença de escrever para uma criança e de escrever para um adulto? É diferente. O processo criativo para textos infantis, ele tem que levar em consideração vários fatores, né? Principalmente para que idade você está escrevendo, né? Porque tem um determinado tipo faixa etária que assimila mais a imagem do que o texto. Tem crianças muito pequenas, realmente a imagem, pouco texto. Aí depois você vai para umas crianças um pouco maiorzinhas, aí já tem mais essa parte do texto, a imagem, né? Então depende muito o que você o objetivo do projeto, né? Para cada tipo de criança, para cada faixa etária, realmente tem o tipo de linguagem, né?
Até mesmo a utilização das fontes, se é caixa alta, caixa baixa, né? Então, criança em processo de alfabetização, ela precisa ter o texto tudo em caixa alta. Então, o autor, quando ele cria o texto, ele já tem que estar imaginando para quem que ele vai destinar. Qual é o público, né? Qual é o público, né? Aí já o pessoal mais adolescente, né, o infanto-juvenil. Então, é aí que tá. O infanto-juvenil, a gente se depara muito com essa linguagem da internet, né? Então, e é difícil você manter na parte literária, né? Colocar o você, sabe? Então, o grande desafio para a literatura infanto-juvenil é você se aproximar da linguagem que eles estão acostumados com a internet. E não transformar, matar a nossa literatura num texto, né? Num texto assim todo com vícios de internet, né? E o pessoal adulto aí já é uma linguagem mais assim, mais reflexiva, né? O que eu gosto quando escrevo para os adultos é ter essa coisa da reflexão. A pessoa lê o meu texto e de repente está refletindo sobre o que está acontecendo com a personagem, com as situações, né? Tem um parâmetro de reflexão, né? Mas são públicos diferentes. Então, por isso que é interessante o autor ele imaginar quem vai ler. Eu já deparei com autores que falam, eu não me preocupo, quem vai ler meu livro ou não. Então, penso, você não está querendo viver da literatura, né? Porque quando a gente pensa de viver da literatura, você tem que ter... É impossível você não pensar em quem vai pegar o seu livro para ler. Sim, são públicos diferentes também, né, cada livro. Sim. Por exemplo, esses meus de ficção, eu já observei que, não sei se é por ser todos os livros terem a personagem principal é uma mulher, então acabo pegando mais ou menos uma faixa etária das mulheres de 40, 50 anos. Eu acho que pega muito esse universo delas, né? E a gente viu a evolução que a mulher tem, né, hoje em dia, né? Então, a gente passa por vários processos durante o dia, né? E, às vezes, eu tento buscar essas situações e colocar no texto. Para quê? Para que a pessoa que esteja lendo se reconheça, né? Uma das nuances que a gente tem da literatura é justamente isso, o próprio leitor se reconhecer no texto, né? Ana, você falou que tem também o gênero ficção, que você também já escreveu. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre esses outros gêneros. Peço licença a você, a gente vai para um rapidinho intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos e vai conferir a reportagem sobre os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 14ª sessão ordinária do ano. A vereadora Maria Amélia, do PSDB, se manifestou sobre o requerimento de sua autoria feito a Jacareí Transporte Urbano, sobre guichês disponíveis aos munícipes aqui na nossa cidade, para que aceitem determinadas formas de pagamento. Confira. Que eu faço a JTU e em nenhum deles eu tive a resposta. A gente vem solicitando que o guichê que atende os munícipes ali na Rui Barbosa e outros, né, que atendem os munícipes também na rodoviária, em outros pontos, possam aceitar cartão de débito, Pix. Não precisa nem ser o crédito, eu coloquei crédito, mas para facilitar, mas minimamente débito e Pix. É inadmissível, nós estamos em 2025, uma empresa que é da nossa cidade, eu respeito, mas precisa colaborar também com os munícipes, aceitando minimamente no guichê o Pix e o cartão de débito. Já tivemos um requerimento em 2023, 2024 e agora esse é o primeiro em 2025. Espero que esse seja o último e que os munícipes possam ser bem recebidos nos guichês e tendo aí a facilidade de pagamento e de colocar o seu cartão de transporte com pagamento em Pix, em débito ou crédito. E o vereador Daniel Mariano, do PL, comentou um documento de sua autoria sobre bairros da cidade, como Igarapés e 22 de Abril, que necessitam de maior iluminação no fim da Avenida Lucas Nogueira Garcês. Veja. Secretários, é um requerimento nosso, como vocês podem ver, foi lido aí pelo secretário Jean. A gente tem solicitado essa melhoria, porque é um local bem perigoso, ali onde várias pessoas passam pelo local, que está a foto também. Vocês podem ver, estão pedindo uma atenção especial, até mesmo com iluminação, guarda-rei, é um local ali onde a comunidade do bairro Igarapés, 22 de Abril, sempre passa ali, o final da Lucas Nogueira Garcês. Peço aí que a CCR possa olhar com atenção aí, para trazer mais segurança aos moradores presentes. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos nosso bate-papo com Ana Pirolo, que é escritora. Ana, e quando é a hora de escrever, onde você vai começar a produzir um livro, como que é? Como que funciona? Você tem ali um momento, você gosta de escutar uma música, gosta de ficar no silêncio, como que funciona? Olha, o que eu posso falar para você é que cada escritor tem o seu processo criativo, né? Eu geralmente tenho os meus insights assim, que eu acabo escrevendo o início do livro e escrevo o final. Já deixo pronto o final. E não mexo nesse final. Aí eu vou, no meu processo criativo, eu vou inserindo personagens, situações, para chegar naquele final que eu já escrevi. Eu não sei por que acontece isso. Difícil. Eu visualizo o final, sabe? Como que seria o final dessa história, né? O início é assim, mas como que seria? Seria interessante se fosse assim, assim, assado. Aí eu já vou, deixo pronto. Às vezes eu ouço música, às vezes eu estou sozinha, eu fico no silêncio, acabo escrevendo. Às vezes eu estou conversando com alguém, eu paro para anotar a ideia. Quando eu dava aula na faculdade, uma vez eu parei a aula para anotar uma ideia, assim, de repente, né? Alunos, fiquem quietos. Então, às vezes, no dia a dia, acaba surgindo uma ideia. No dia a dia. E é assim, tá tomando banho, nossa, se essa história fosse assim, assim, assado, aí podia colocar isso, aí eu já saio, já escrevo o final. Eu deixo pronto, sacramentado o final. Eu não mudo o final, não mudo. E vou inserindo. Então, dessa forma, eu consigo colocar coisas assim que levem o leitor a pensar de um jeito, né? E quando ele vê, a situação dá um plot twist que vai para um outro, acaba de outro jeito. Então, eu busco muito isso, sabe? De fazer uma coisa parecer uma coisa e de repente ser outra. O final é outra. E quando dá aquela travada, como que faz para você destravar esse processo de criação? Eu vou patinar. Quando eu estou com o processo travado, eu vou patinar. Se eu estou zangada, eu vou patinar. Se eu estou feliz, eu vou patinar também. E quando que você percebe que essa história está pronta para ser publicada? Quando eu vejo que ela realmente tem a essência de uma história, né? Início, meio e o fim, né?
E sempre no meio você tem aquele ápice, né, do que pode acontecer para depois você finalizar. E eu acho que todo final de história ele não pode ser simplesmente redondinho, sabe? Eu penso sempre que tem que dar uma deixa, tem que dar uma quebrada, tem que acontecer alguma coisa no final da história. Que ninguém está esperando. É, que ninguém está esperando. Então eu prezo muito isso nos meus textos, porque, como eu falei para você, eu acho que eu fui muito influenciada por esses filmes, né? Por exemplo, Jumanji. Né, o primeiro Jumanji, você terminou o filme, a caixa na praia, né, fazendo aquele barulho, né? Então dá a entender que vai ter uma continuidade, vai dar a entender. O 2. Né? Tanto que teve o 2, o 3, perfeito também, amei esses filmes. Então eu venho muito dessa geração que conta a história desse jeito e de um jeito que tem um final inusitado. Então eu fecho desse jeito as minhas histórias. Mas, geralmente, quando dá essa travada mesmo, eu procuro fazer um exercício, no caso, patins, uma caminhada, ou, de repente, parar e assistir novela. Às vezes eu sou noveleira, pego as novelas antigas, assisto novela. Eu também. Adoro assistir novela, né? Quando a novela é boa, né? Eu gosto de assistir. Então, eu dou uma esparecida. E tem algum gênero literário que você ainda não escreveu, tem vontade de escrever? Terror. Mas eu não tenho vontade de escrever. Tem um escritor aqui na região, o Thunder Delu. Ele é referência para escrever terror. Nossa, todos os livros dele, a própria capa já mostra o que é o projeto dele. Aí eu fico morrendo de inveja dele, porque eu penso, poxa, o Thunder... E ele pega, assim, como pano de fundo, Monteiro Lobato, São José, sabe? As cidades aqui da região, e conta uma coisa de terror, né? Outro gênero também que eu morro de inveja é a poesia, né? Isso aí, mas eu morro de inveja. Eu já produzi vários livros de poetas, poetisas aqui da região, e eu fico realmente... Tem uma poetisa aqui de Jacareí, a Érica Marina, que eu produzi o livro dela, Pétalas da Alma, mas é um livro muito bonito, muito bonito. Tanto o conteúdo dele, né? Até mesmo o projeto que a gente desenvolveu para esse livro, ficou assim um projeto maravilhoso, maravilhoso. Tem também o Paulo que eu estou... o Paulo Domingos, que eu estou produzindo o livro dele também, o primeiro livro dele, também tem umas poesias lindas, né? Aí eu fico com inveja dele, mas é uma inveja boa. Você comentou sobre alguns autores, escritores. Tem algum autor que você se inspira? A minha literatura é inspirada em Fernando Sabino. Ele realmente... na minha época de juventude, eu tinha a coleção dos livros dele, porque as crônicas dele, contar o dia a dia, ele conta uma coisa tão simples do dia a dia, mas ele transforma isso de tal forma, numa linguagem, uma linguagem enxuta, sabe? Não tem aqueles rebuscar aqui, nem nada. Fernando Sabino realmente... me influenciou. E eu tento seguir mais ou menos a linha dele, né? Eu conto a história, eu recebi um feedback da Senhora do Parque, que a leitora virou e falou: Ana, a escrita é uma escrita simples, mas ela é envolvente. Ela segura a atenção da gente. Parece que é um filme que a gente está assistindo, né? Então eu prezo muito disso, e é a influência de Fernando Sabino. A Senhora no Parque é baseado no Parque Vicentino Aranha? Isso mesmo. É uma história que começou... Então, é uma história que eu comecei a escrever quando eu era adolescente, ficou engavetada, né, esses quase 40 anos, né, e eu fiz uma mudança e achei os originais tudo datilografado, papel amarelado, sabe? Antigo, coisa antiga. Eu falei, poxa, deixa eu dar uma lida nisso aqui. E se eu fizesse essa história acontecer aqui em São José dos Campos, 2017? Aí eu fui inserindo, né, situações que abrangesse aquela parte que eu já tinha escrito, né? Aí lancei a Senhora do Parque, só que quem leu a Senhora do Parque ficou me perguntando da continuação. Eu falei, mas eu não gosto de continuação. Eu não... É para deixar esse... acabou. Não, mas tem que ter uma continuação, não sei o quê. Aí eu peguei o restante do original, né? Eu dei uma lida, eu falei, poxa, eu acho que eu consigo dar uma continuação.
Aí eu dei uma continuação que é Além do Tempo, e que justifica algumas coisas que aconteceram no Senhora do Parque, né? Aí mas parou por aí. Eu falei, eu não vou mais viver com esses personagens na minha cabeça. As pessoas querem saber se tem continuação, qual que é o final. A da Senhora do Parque foi terrível, nossa, as pessoas me pedindo. Aí eu falei, não é possível que esse livro exija uma continuação. Não sei se foi o final que eu deixei meio assim, né? Aquele jeito, né? Eu falei, não é possível, mas todo mundo falando a mesma coisa, né? Aí realmente eu fiz. E o bacana da Senhora do Parque, que tem pano de fundo uma corrida que aconteceu, isso é verdade mesmo, aconteceu em 1907, a Pequim-Paris, que é considerado o primeiro rally, né, de automóveis, né, de Calhambeques, né, naquela época, né? E eu arrumei um jeito de colocar a minha equipe fictícia na história e arrumei um jeito de retirar essa equipe fictícia da história. Então, se você pegar a história da Pequim-Paris, você não vai encontrar a minha equipe. Porque é uma licença poética, né, da realidade. Mas eu mantive, quem ganhou realmente foi um italiano, eu mantive isso, tudo bonitinho. Eu só inseri meus personagens e retirei, né, para manter a veracidade da história, né? Legal, Ana. Ana, daqui a pouco a gente fala um pouquinho, então, sobre outros livros e vou deixar um recado final para as pessoas, onde elas podem procurar, acessar suas redes sociais também. Peço licença a você novamente. E está na hora de conferir a agenda cultural para esse final de semana. Começa agora mais um episódio do Se Liga. Oi, gente! Tá na hora de conferir a agenda cultural para este fim de semana. Quer saber mais? Então se liga! Sexta-feira, dia 9, haverá a apresentação Nossa Terra, Músicas Brasileiras, às 20 horas, na Sala Mário Lago. O espetáculo visa homenagear e valorizar a riqueza musical do país e, além disso, celebra a diversidade. A entrada é gratuita, então não fique de fora dessa. Já no sábado, dia 10, vem aí a Feira dos Trilhos, das 10 da manhã às 5 da tarde, lá no Pátio dos Trilhos. No local, você encontrará opções variadas de barracas e poderá aproveitar o dia com muito lazer e diversão. E no domingo é Dia das Mães, e o Viveiro Municipal fará doação de mudas das 11 da manhã às 3 da tarde. Vá até lá e não perca a oportunidade de relaxar e ainda colaborar com o meio ambiente. E chegamos ao fim de mais um episódio. Mas claro que você pode continuar por dentro de tudo, nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Até a próxima e tchau, tchau! Então tem bastante evento aí para você participar nesse final de semana aqui na nossa cidade. E mudando de assunto, em 7 de maio de 1945, chegava ao fim um dos períodos mais sangrentos da história mundial, a Segunda Guerra. Na reportagem a seguir, você vai conhecer a sede da cidade da Força Expedicionária Brasileira e algumas histórias de pracinhas de Jacareí que foram à Itália lutar contra os nazistas de Hitler. O Crepúsculo dos Deuses, ópera de Richard Wagner, que tem duração de quase 5 horas, se encerrava quando a emissora alemã interrompeu a programação para dar a informação tão aguardada, reproduzida minutos depois pelo Brasil. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Esta notícia, dada pelo principal noticiário da época, o Repórter Esso, era a que o planeta mais ansiava ouvir: a morte de Hitler e, consequentemente, o fim da Segunda Guerra Mundial, depois de quase 6 anos de batalhas e milhões de mortos. Mas não foi de maneira imediata. Na cronologia da história, no dia 7 de maio, as forças armadas alemãs se renderam aos aliados. No dia seguinte, foi assinado o armistício, e no dia 9, o que restava do exército alemão se rendeu às tropas russas que estavam em Berlim. Mais de 25 mil brasileiros lutaram no conflito, e dentre eles,
cerca de 150 jacareienses, que foram à Itália combater a tropa nazista de Hitler. Nesses 80 anos do fim do combate, familiares e amigos dos eternos pracinhas ainda guardam na memória momentos marcantes e inesquecíveis daquele período. Jacareí participou no 6º RI, Regimento de Infantaria, que ficava em Caçapava. Então foram mais ou menos 130 pracinhas de Jacareí. Eles foram nos primeiros, primeiro lote mesmo, primeiro escalão que eles falam, né? Então eles participaram desde o início com a Batalha de Monte Castelo, os assaltos, né? Foram 4 assaltos para tomar Monte Castelo. E também participaram de Montese, que é uma batalha conhecida. Montese foi quando a FEB tinha realmente todo o contingente dela, a divisão completa. Então foi realmente por poder usar artilharia, blindados, até avião participou. Porque o Brasil mandou também um grupo de caça, né? O primeiro grupo que estava nas linhas de montanhas, né? Muitas linhas de defesa. E são cumes, são localidades difíceis de você tomar. Tem que tomar morro acima, tem que subir. Então é bem difícil mesmo, bem complicado. Demora, não é assim, você não vai tomar de um dia para a noite. O apartamento de Charles é repleto de objetos que remetem à Segunda Guerra, alguns deles originais, como os capacetes, que o escritor comprou pela internet. Nos quartos e na sala, muitas relíquias compõem a decoração, a maioria associada ao conflito que começou em 1939. Ele destaca a importância dos brasileiros que foram para a Itália lutar e ressalta o papel que o Jacareí teve na batalha. Foi importante porque nessa época que eles chegaram, em 44, as tropas francesas que estavam lutando na Itália tinham que ser desviadas para a França, para libertar a França, né? A gente tem que lembrar que o dia D foi no dia 6 de junho e os pracinhos chegaram na Itália em julho, um mês depois. Então saíram as tropas francesas e entraram as tropas brasileiras. Então chegou em boa hora. Na região central da cidade fica a sede da Força Expedicionária Brasileira, seção de Jacareí. O local também guarda muitas peças relacionadas à Segunda Guerra. Fotos de cada um dos pracinhas jacareienses estão em posição de destaque na parede principal da sala. E toda a história tem um começo, e a convocação foi o pontapé inicial. A convocação foi através de carta. Aí receberam naturalmente, porque já tinha ouvido falar, né? Então foi natural, e como ele já tinha uma certa experiência, ele tinha uma certa idade avançada, porque meu pai ele era de 1915. Então, quando ele foi para a guerra, ele já tinha seus 30 anos, mais ou menos. Então, foi um dos últimos convocados, vamos dizer assim. Ele já era meio que veterano. Mas ele foi no primeiro escalão para lá. Ele foi na primeira turma que embarcou para a Itália, ele foi, né? Mas eles não sabiam que eles já estavam indo para a Itália. Isso não foi dito a eles, porque, inclusive, isso já é assim, um pouco de... segredo militar. Recentemente eu descobri um trauma de guerra que ele teve de um amigo dele que morava no sítio dele, que às vezes estavam os dois sozinhos lá, e meu pai estava lá limpando a bananeira dele lá e tal, e daqui a pouco ele saía correndo para dentro da casa. Aí um amigo deles em comum lá que perguntou: por que o Silvestrinho está correndo lá para dentro? Eu acho que é trauma de guerra, porque quando passa avião ele se esconde. Então, você vê, era um trauma de guerra que para a família a gente não conhecia. Eu fiquei sabendo por um terceiro e ainda depois que ele faleceu, né, cara? Então, meu tio-avô, quando ele recebeu a convocação que ele tinha que ir à guerra, ele tomou um grande susto, porque ele é agricultor, no meio lá da roça, no sítio, chegou o pessoal todo, né, fardado, com o documento que ele iria para a guerra. Mas a família ficou assim, em pânico, sem saber, porque mal sabia que estava em guerra. Eu sei que ele não gostava de falar nada sobre a guerra. Isso incomodava muito. E nas épocas também de festinha junina, de São João, aquele barulho, sabe, de bombinhas e biribinhas, incomodava muito. E ele era auxiliar do padre Cônigo Borges na igreja, na antiga igreja do São João, que hoje é a Capela Nossa Senhora de Fátima. Então imagina ele na igreja, com quermesse, aquele barulho, ele preparava tudo, ajudava, mas não ficava na quermesse. Ele foi fazer o exército, tá? Aí ele fez o exército e o comandante falou: ó, Marson, eu acho que você vai ser chamado para ir para a Segunda Guerra Mundial. Volta para a roça, tá? Trabalha direitinho, aí você talvez seja chamado para ir para a guerra. Realmente, meu pai falava, né? Você vai para a guerra, não sabe se volta. Isso ele falava sempre.
Mas ele, com a coragem da família, ele resolveu ir para a guerra, enfrentar, mas teve 3 treinamentos. Teve treinamento em Campinas, teve treinamentos em Caçapava, no 6º RBio, e teve treinamento no Rio de Janeiro. Ele veio com alguns traumas de guerra, mas assim, não demonstrava para a gente na família, né? Ele contava que quando ele foi chamado, ele foi para o Rio de Janeiro passar por treinamento lá, ficou 6 meses lá depois que eles embarcaram, né? Então, quando ele conta essas coisas, que quando ele estava na Itália, tinha os combates, falava um pouco de prisioneiro que ele fez, alguma coisa assim, mas só contava por cima, não contava os detalhes, né? São muitas recordações que as famílias guardam nos fundos dos baús de suas memórias. Desde resgatar um simples cantil para matar a sede e até luvas, com a finalidade de combater outro inimigo potente, o rigoroso inverno europeu. Ligações do presente com o passado, quase que literalmente. Tinha o cantil dele, que eu guardo de lembrança, tá? E tem também o marmitex, que ele levava a comidinha dele. Meu pai morreu com 99 anos, foi o melhor amigo que eu tive em toda a minha vida. E meu pai falava, né, que tinha essa luva o frio e essa aqui que cobria o frio, tá? A luva, quando começou o frio lá, os ingleses, deu essa luva. Só a luva, eu usei pouco, né? Eu usei pouco a luva. A luva, Para que servia essa luva aí? Para que servia essa luva? Para que servia? Ah, por causa da neve. Neve e o frio. Senhor compreende? Então a gente punha essa luva aqui, só tinha os 2 dedos para precisasse puxar o gatilho, eu estava livre aqui. E essa aqui para vedar a água, o sereno, senão isso aqui ensopava, né? Então a gente punha as duas, né? Na posição nossa, que a neve estava dessa altura assim, na minha posição, ficamos quase uns 3 meses numa posição só, por causa da neve. O que mais judiou da gente lá foi porque nós chegamos lá, nós não tivemos luz à noite, nada. E também cama não teve também, luz e cama. Essa foi a pior coisa, porque de dia a gente dava um jeito, né? O resto de noite a gente encostava em qualquer lugar. Você estava, por exemplo, vamos supor, que nem um quarto desse aqui, mas não tinha cama, não tinha nada, dormíamos no chão. Chegava, saía do serviço lá da posição, que a gente dava e vindo fazer. Essa foi a pior coisa. Foi neste período que o esquadrão brasileiro criou a expressão "a cobra vai fumar", por se tratar de uma missão difícil de ser realizada, a ida deles para a Itália. Na volta a Jacareí, uma missa na matriz festejou a vida de todos e lamentou a morte de João Américo, único da cidade a tombar em combate. Este mapa mostra por onde a tropa caminhou para lutar pelo Brasil. No retorno à pátria, uma tragédia abalou o grupo de Jacareí. Quando os expedicionários de Jacareí voltaram para o porto do Rio de Janeiro, eles vieram para o 6º BIO em Caçapava. E chegando lá, eles foram recebidos para poder passar por médicos, todos os trâmites, documentação. E aí, quando eles pegaram o trem para vir para Jacareí, esse trem ele se descarrilhou. E quando descarrilhou, muitos expedicionários sofreram vários casos graves com acidente e alguns faleceram também. Felizmente, alguns que estavam deitados no chão do trem, na hora que o trem deu a primeira batida, eles escorregaram por baixo dos bancos, que eram de madeira comprido, aquele trem antigo, foram passando por baixo e ficaram tranquilos. Quando o trem descarrilhou, só se machucaram, batida no ombro na hora que virou o trem. Mas quem estava na frente com o choque, teve alguns que faleceram. A gente tem que realmente preservar essa história de todos os febianos, de todos aqueles que lutam por um bem-estar do Brasil. Preservar a memória, contar a história como ela foi, é como exatamente começa o hino dos expedicionários. Afinal, você sabe de onde eles todos vieram? Você sabe de onde eu
Você pode reassistir esse documentário pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram TV Câmara Jacareí. A gente volta a nossa conversa com a Ana Pirolo, que é escritora. Ana, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo, foi um bate-papo muito legal. Queria que você reforçasse aqui as suas redes sociais e onde as pessoas podem te encontrar. Bom, os livros estão no site da Editora da Galeria, né, que é editoradagaleria.com. O WhatsApp é 12 98131 3071. Também pode adquirir o meu e de outros escritores aqui da região também. E eu estou praticamente em todas as redes sociais. É só procurar Ana Pirolo, que encontra no Instagram, Facebook, até no TikTok. Mas eu não estou dançando no TikTok não, hein? Falando de literatura. Ana, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!